Bom, abra comigo aí em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. 1 aos Coríntios, capítulo 4. Sabedoria bíblica e finanças. Então, durante essas quartas-feiras, nós estaremos falando sobre o que a Bíblia diz, sobre a vida financeira. Princípios bíblicos aplicados à vida financeira. 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler do verso 1 e 2 apenas. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ora, além disso, o que se requer dos administradores. A palavra aí despenseiros significa administradores. É que cada um deles seja encontrado fiel. Senhor, oramos pela Tua palavra, oramos para que hoje à noite Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Eu oro agora para que o Senhor traga clareza, que o Senhor possa tocar nossas mentes e corações com a Tua presença. Espírito de Deus, vem sobre esse ambiente, vem sobre cada irmão e irmã que está aqui, os que estão agora também online acompanhando essa palavra. Senhor, toma minha vida, eu oro agora pelo poder do Teu Espírito, me capacitando para transmitir a Tua palavra. Eu oro por autoridade, Senhor, sobre a minha vida, me revista, Espírito de Deus, Senhor, com a Tua autoridade, com a Tua unção, que não sejam as minhas palavras, mas sejam as palavras do Senhor, aquilo que a Tua palavra revela sobre finanças, aquilo que a Tua palavra estabelece como princípios. Nós queremos aprender, Senhor, e aplicar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos, nós temos o tempo, nós temos recursos materiais, que é o dinheiro, e nós temos talentos. Então, nós temos de Deus, dádivas que Ele nos dá. Tempo, tesouro e talento. O tempo é um recurso muito valioso. Nossos recursos financeiros e os nossos talentos. Deus dá dons a cada um de nós. Então, nós precisamos ser administradores dessas três coisas. E tem alguém ainda que acrescenta mais um, que é templo, que seria o nosso corpo. Então nós temos tempo, tesouro, talento e templo. E nós precisamos entender que somos administradores. Um administrador, ele não é dono. É colocado sob a sua responsabilidade para que ele cuide e ele preste contas. Então, nós um dia compareceremos diante do Senhor para prestar contas. Como usamos o nosso tempo, como usamos o nosso tesouro, como usamos os nossos talentos e como usamos o nosso corpo, o nosso templo, que é o nosso não, o templo de Deus, que é o templo do Espírito Santo. Então, aqui Paulo, eu li em 1 Coríntios 4, versos 1 e 2, diz que nós somos despenseiros. Nós temos a palavra despensa, que é aquele lugar da casa onde se guarda alimentos. E a palavra despenseiro significa aquele que cuida da despensa. A palavra despenseiro também foi traduzida em algumas versões como mordomos. Em outra tradução, ela é colocada como administradores. Então, olha como Deus chama a mim e a você. O Senhor nos vê como seus administradores. Ele depositou em nossas vidas essas quatro coisas que eu falei: tempo, tesouro e talento e templo. Ele colocou em nossas mãos para que nós administremos, mas nós prestemos conta a Ele. Então, se não somos donos, nós não podemos fazer o que a gente quer. Algumas pessoas acham que pode usar o seu tempo do jeito que quer, o seu corpo do jeito que quer.
os seus recursos financeiros, não dou satisfação a ninguém. Os seus talentos, e muitos estão enterrando os seus talentos e dizendo, eu faço o que eu quero. Mas se nós tivermos essa mentalidade não é de mordomo. Essa mentalidade não é de um administrador. É de alguém que se acha dono. Se eu faço como eu quero, quando eu quero, eu não estou sendo administrador. Eu estou sendo dono. E eu estou usurpando o lugar de quem? Quem é o dono de todas as coisas? Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Se eu estou me comportando como dono, eu estou usurpando o lugar de Deus. Olha que perigo. Quem fez isso? Ou quem pelo menos tentou fazer isso lá atrás, segundo a Bíblia? Quem foi que tentou ocupar o lugar de Deus? Lúcifer. Lúcifer era um anjo, né, criado por Deus, e ele tentou ocupar o lugar de Deus. E sabe o que aconteceu? Ele foi expulso da presença de Deus. Porque Deus não divide sua glória, Deus não divide sua posição com ninguém. Então é muito perigoso quando eu e você pensamos que somos donos. Porque nós estamos nos equiparando, nos igualando a Deus. Veja comigo 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons mordomos, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, um mordomo recebe tesouros e recursos do seu senhor e os administra com toda eficiência, a fim de que sejam bem utilizados e depois presta contas da sua administração. Então, todo bom mordomo, ele recebe algo do seu senhor, ele utiliza aquilo, mas ele se preocupa em usar da melhor forma, porque ele sabe que prestará contas um dia. Eu pergunto a você, você tem consciência de que a sua vida, os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, os seus recursos não pertencem a você? Você está consciente de que um dia você prestará contas ao Senhor de cada uma dessas coisas? De como usamos, de como nós multiplicamos ou não, de como gastamos. A Bíblia deixa muito claro que é o Senhor que nos dá força. Abra comigo aí em Deuteronômio, capítulo 8, versos 7 a 10 e o verso 18. Deuteronômio 8, vamos ler do 7 ao 10 e depois o 18. Esse texto de Deuteronômio diz que é Deus quem nos dá força para adquirirmos riquezas. Deus é quem nos dá força física, saúde, é Deus quem nos dá habilidades. Olha que texto tremendo. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Agora, observa o 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deus está ensinando ao seu povo, olha, eu vou colocar vocês em uma boa terra. E essa terra tem muitos recursos. Recursos naturais, fontes, águas. Essa terra tem produtos
agrícolas, trigo, cevada, pão. E o Senhor diz: olha, você vai comer, você vai se fartar, você vai louvar o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Mas no 18 o Senhor te diz: mas lembre-se. E eu creio que nós temos que sempre ser lembrados. Lembre-se de que é o Senhor teu Deus que te dá força para adquirires riquezas. A palavra força aqui é habilidade. Então, como bom mordomo, eu reconheço que não é na minha capacidade, mas é Deus que me dá a capacidade para eu adquirir recursos e sabedoria para administrá-los. Então, tem pessoas que acham, não é, que a sua vida profissional é separada da sua vida espiritual. Tem pessoas que acham que a sua vida financeira é separada da sua vida espiritual. E o que nós estamos entendendo aqui é que a nossa vida ela é um todo. Você não separa sua vida espiritual da sua vida profissional, da sua vida financeira. Nós somos um todo. E o Senhor está dizendo: sou eu quem lhe dou capacidade para que você seja um bom mordomo. Não apenas capacidade para gastar, mas Deus está dizendo: eu te dou habilidade para você administrar. Porque um bom administrador não é apenas aquele que gasta, mas é aquele que planeja. É aquele que calcula, é aquele que pensa. Então, esses 3 textos que eu li até agora, 1 Coríntios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, verso 10, né? 1 Coríntios 4, 1 e 2, 1 Pedro 4, 10 e Deuteronômio agora 8, de 7 a 10 e o 18, esses 3 textos, queridos, deixam claro que nós somos administradores colocados por Deus nesta terra, mas é o Senhor que nos dá a capacidade para adquirirmos os recursos, mas o Senhor também nos dá a capacidade de administrar esses recursos. Então, na verdade, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Quando nós temos consciência disso, a gente não vai se orgulhar de nada. Muitas pessoas, elas estão se orgulhando, da sua força, da sua sabedoria, da sua saúde, da sua prosperidade. E essa pessoa, ela está enganada. Ela está achando que é dela mesma. Mas aqui está muito claro, vem de Deus. Deus nos dá para que a gente possa administrar e possamos então prestar contas a Ele. Eu quero falar, isso aqui foi uma introdução, mas eu quero mostrar a vocês 3 princípios bíblicos sobre finanças. O primeiro está no primeiro texto que a gente leu, fidelidade. Então eu vou ler novamente 1 Coríntios 4, agora na NVI. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Paulo estava aqui, na verdade, falando dos ministros do Evangelho, os pregadores, os apóstolos, os pastores. Paulo estava dizendo: olha, nós somos administradores dos mistérios de Deus. Mas a mesma palavra que Paulo usa aqui é a mesma palavra que Pedro usa. Então, por isso que eu vou colocar aqui administradores, não só os pregadores, os pastores, os apóstolos, os profetas, não só aquelas pessoas que exercem o ministério espiritual, mas a Bíblia chama de cada um de nós, crentes, de administradores. E aqui diz que o que se requer, o que é que se pede desses administradores? Fidelidade. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre princípios bíblicos aplicados às nossas finanças. Deus quer que eu e você sejamos fiéis. A palavra fiel
é a palavra pistos. E essa palavra significa alguém que é de confiança. Alguém em que se pode confiar. Alguém que confia, né, o crente é chamado de fiel. Por quê? Porque ele confia em Deus, mas também Deus pode confiar em mim, em você, de que nós seremos fiéis ao que recebemos. Então Deus nos chama, né, tanto que no Novo Testamento essa palavra é para crentes. Os crentes são chamados de fiéis. Se você for observar como Paulo abre algumas cartas, ele diz aos santos e fiéis da igreja tal. Santos e fiéis. Então nós somos chamados à fidelidade. O mordomo deveria ser fiel em fazer para a família exatamente o que lhe havia sido confiado. O fiel não pensa por si mesmo, ou em si mesmo, né? Só vou mudar aqui a expressão. O fiel não pensa em si mesmo, mas pensa em como seu Senhor desejaria que fosse naquela situação. Então, o que é uma pessoa fiel? Uma pessoa fiel a Deus é aquela pessoa que diz assim: Deus, o que o Senhor pensa sobre essa situação? O que o Senhor quer de mim nesta situação? Como é que o Senhor quer que eu faria? Isso é ser fiel. Eu não estou pensando em como eu faria, mas eu estou pensando em como Deus quer que eu faça. E eu vou fazer exatamente o que Deus quer que eu faça. Ser fiel ao seu cônjuge, por exemplo. O que é uma pessoa fiel ao cônjuge? É uma pessoa que mantém a sua aliança com o seu cônjuge, mantém o seu compromisso com o seu cônjuge. Por quê? Porque Deus pede que seja assim. A palavra de Deus, ela dá ordens a respeito da fidelidade conjugal. Então, um fiel, uma pessoa que é fiel ao seu cônjuge, vai dizer: Deus, o que é que o Senhor pensa sobre casamento? O que é que o Senhor pensa sobre a questão de eu ter minha esposa e eu ter outra mulher? Aí Deus vai responder: você não pode. E o fiel vai dizer o quê? Tá certo, Senhor. Eu serei marido de uma só mulher, porque Deus pede isso. E eu vou ser fiel ao que Deus pede. Então o fiel não pensa em si mesmo ou por si mesmo. O fiel pensa no que Deus pensa. Então eu dei o exemplo da vida conjugal. Podemos aplicar a fidelidade a outra área da nossa vida. Vamos pensar com relação aos nossos filhos. O que Deus pensa de um pai e de uma mãe com relação aos seus filhos? O que é que Deus quer que um pai e uma mãe seja com relação aos seus filhos? Que cuide, que proteja, que ensine, que você corrija. Então, se eu sou fiel a Deus com relação aos meus filhos, eu vou dizer: Deus, aquilo que você pensa que eu devo fazer com relação aos meus filhos, eu vou fazer. Então, eu vou cuidar, proteger, ensinar, eu vou corrigir, eu vou acompanhar a vida do meu filho. Por quê? Porque eu estou sendo fiel ao que Deus quer de mim. Com relação ao dinheiro, agora, vamos aplicar fidelidade à vida financeira. O que Deus quer de mim e de você com relação a finanças? Sobre fidelidade. Primeiro, Ele quer que eu e você sejamos bons administradores. Ele quer que eu e você prestemos contas a Ele. A outra coisa que Deus quer é que eu e você perguntemos
o que a Bíblia diz sobre fidelidade financeira, generosidade financeira. Então, não são os conceitos, queridos, que o mundo está ensinando. E eu quero te dizer, os conceitos da Bíblia são bem diferentes do que o mundo está ensinando. O que Deus pensa sobre fidelidade na área financeira é muito diferente. Porque o mundo está dizendo, junte para você, acumule, seja muito rico, só para você. Deus vai dizer totalmente diferente. Mas eu não vou me adiantar aqui, só estou dando exemplo de fidelidade. Então, fidelidade é eu estar comprometido, custe o que custar, com o que me foi colocado nas mãos. Foi me dado uma incumbência, foi me dado uma missão, eu estou comprometido em cumprir aquela missão, porque eu sou fiel. Custe o que custar. E às vezes vai custar um preço alto. Um fiel não vai fazer diferente do que lhe foi ordenado. Uma pessoa fiel vai cumprir. E eu vou ler agora o Salmo 119, verso 4. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, verso 4. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. O que é cumprir uma coisa à risca? Nos mínimos detalhes. Mas nós estamos fazendo o quê, irmãos? Muitas vezes. A gente só obedece até onde é conveniente, é confortável. E a gente justifica, né? Eu fiz o máximo que eu podia. Deus não está pedindo isso. Deus está pedindo que você cumpra à risca o que Ele ordenou. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Ah, Senhor, mas eu fui muito sincero, mas só consegui fazer pela metade. Deus vai dizer, não. Não é sinceridade apenas pela metade. Aqui está dizendo que o fiel cumpre à risca. Cumpre nos mínimos detalhes. Então, o que é que a palavra de Deus ordena? Eu vou cumprir, eu vou obedecer, sem questionar, sem retirar nada e sem acrescentar nada. Não é o jeitinho brasileiro. Isso é uma maldição no Brasil. Jeitinho brasileiro é uma maldição. Porque jeitinho brasileiro é sinônimo de quê? De corrupção, suborno, fazer mal feito, gambiarra, faz de última hora, faz sem excelência. Jeitinho brasileiro é sinônimo de enganar, maquiar. Isso não são os princípios de Deus. Nós não temos que dar um jeitinho. Nós temos que cumprir à risca. O nome disso, irmãos, é fidelidade. Lembre-se que os crentes no Novo Testamento são chamados de fiéis. Fiéis. Às vezes vai doer. Às vezes requer de nós renúncia. São palavras que não estamos mais acostumados. A nossa geração quer o caminho mais fácil. Nós queremos que a Bíblia se adapte à nossa vida. Na verdade, nós queremos muitas vezes Deus para Deus resolver os nossos problemas. Mas isso não é Deus. Isso é o gênio da lâmpada de Aladim que você está precisando. Deus não é assim. Deus estabeleceu princípios. Deus estabeleceu leis. Que se cumprido for, trará benefícios para nós. Seremos abençoados. Eu estou meditando no Salmo 119, desde a semana passada. Eu estou lendo outras partes,
mas eu estou voltando para o Salmo 119. Irmãos, eu estou tocado como Deus quer que a palavra dele seja cumprida na nossa vida. Como Deus tem amor por sua palavra e quer que nós tenhamos o mesmo amor pela sua palavra. Não é o caminho mais fácil, é o caminho da obediência. No Salmo 119 tem um outro versículo, que eu acabei não anotando aqui, vou pedir para a Cristiane procurar aí para mim, que o salmista diz assim: eu escolhi o caminho da fidelidade. Eu escolhi o caminho da fidelidade. É uma escolha, não é a escolha mais fácil. 119:30. Abra aí para você ver comigo. Salmo 119:30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Eu queria que a gente orasse. Eu estou sentindo muita dificuldade, queridos, de transmitir essa palavra. Como se fosse algo espiritual mesmo. Desde o início da palavra, que eu... Não é nem questão de distração, não é com relação a isso, mas é algo no mundo espiritual mesmo. Porque eu sei que é uma palavra que nos desafia à mudança. Então ora comigo, porque eu não quero estar falando aqui por falar. Não quero que você, a palavra foi uma bênção, foi ótima, foi linda, foi maravilhosa, e você saia por aquela porta e se esqueça. E você saia por aquela porta e não pratique nada. Não. Esse não é o objetivo. A palavra de Deus tem que nos transformar. Então ore agora. Gaste aí algum tempo orando. Por você mesmo. Diga: Senhor, que a tua palavra encontre lugar no meu coração. Que a tua palavra me corrija, que a tua palavra me confronte. Você está dizendo que o que você quer é fidelidade. O que o Senhor requer dos seus servos, dos seus filhos, é fidelidade. Eu escolhi o caminho da fidelidade. Senhor, eu peço que você me ajude a transmitir sua palavra, Senhor. Eu sei que essa palavra, ela pode revolucionar a nossa vida. Porque se tivermos aqui pessoas fiéis, nós iremos destravar, Senhor, o nosso destino. Porque os homens e as mulheres fiéis na história foram aqueles que foram usados por Ti com poder, com autoridade, marcaram vidas, deixaram legado, deixaram exemplo. Nós não queremos ser essa geração de crentes fraca, infiel, que dá um jeito na palavra, que só quer os versículos que me convêm e procura até versículos para justificar suas vidas, seus erros, seus pecados. Não, essa palavra é espelho. E o espelho não mente. O espelho não mente, meus irmãos. Você vai diante do espelho e não é o espelho lá da rainha da Branca de Neve, que o espelho falava o que ela queria ouvir. Não. O espelho da palavra, quando eu olho, eu me vejo quem realmente eu sou. O que precisa ser corrigido. O espelho, ele não está ali para nos agradar. O espelho está para refletir com fidelidade a imagem. Quando você se olha no espelho, o espelho está sendo fiel. A palavra de Deus é fiel. E Deus está querendo que olhemos na palavra e enxerguemos onde precisamos mudar. Quais as áreas que nós precisamos mudar. Amém, meus irmãos? Nós estamos vivendo em uma época de crise do evangelho, crise de integridade. Antigamente, quando alguém dizia que era crente, até que era respeitado. Hoje, não significa nada. Nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu ouvi alguém dizendo, e eu já tinha ouvido isso falar há uns anos atrás, mas eu ouvi esses dias, quando alguém chega num banco para dizer que é pastor, ele não consegue nada no banco. O banco não financia.
o banco não empresta dinheiro para pastor. A que nível chegamos, irmãos? Que vergonha. Eu ouvi isso alguém dizendo esses dias. Só conseguiu um empréstimo, por quê? Porque ele tinha uma outra ocupação. Mas se chegar a dizer, eu sou pastor, tem banco que não empresta. Porque o score do pastor é o mais raso possível. Imagine dos crentes. E se uns pastores estão nesse nível, imagine o nível dos crentes. Então, queridos, nós temos que elevar o padrão. Porque essa palavra é o padrão, é o prumo. Deixa eu te dizer, é alto. Viu? É alto. Não é raso, não. Porque raso qualquer um atinge. É alto. A gente depende de Deus para alcançá-lo. A gente depende da graça de Deus. Sem Deus a gente não consegue. Nem tente ser santo na sua própria força. Eu vi um vídeo, o pastor dizendo, por que Deus nos diz assim? Amor, amor, amor. Porque amor é um dos atributos de Deus e faz parte da sua natureza. Por que Deus nos diz bom, bom, bom? Bom é um atributo de Deus, faz parte da sua natureza. Mas sabe qual é o atributo que ele diz 3 vezes? Santo, santo, santo. Então tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí que Deus está querendo de nós. Santo, santo, santo. Deus está querendo que a gente, suba. Como ele disse para João, como ele disse para Moisés, sobe, sobe, e eu vou te mostrar. Mas isso aí já é outra história. Vamos voltar para aqui, para a gente terminar. Então foi o Salmo 130, né, que Cristiane procurou aí para mim. 119:30. 119:30. E eu quero terminar aqui com alguns exemplos de fidelidade. Estava lendo Gênesis semana passada ou retrasada e me chamou a atenção Eliezer. Abra aí comigo em Gênesis, não vai estar projetado, tá? Não vai estar projetado esse aí não. Mas abre comigo em Gênesis 24. Hoje vamos falar apenas da fidelidade. Esse princípio de fidelidade na nossa vida. Gênesis 24. De 1 a 4. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Abraão chega para o servo dele, Eliezer, diz: Eliezer, coloque a mão aqui, por debaixo da minha coxa. Era um lugar de intimidade. Não era qualquer pessoa que podia fazer isso, não. Era um sinal de intimidade, era muita intimidade. E ele diz: Eliezer, você vai jurar que você não vai pegar uma esposa para meu filho das mulheres aqui dessa terra. Você vai buscar uma mulher para Isaque na minha parentela, nos meus parentes. Você vai lá em Padã Arã, de onde Rebeca saiu, e você vai buscar uma esposa. Rebeca não, né? De onde ele tinha saído. Já confundi com Jacó. Aqui Abraão. Você vai lá em Padã Arã, de onde eu saí, porque ele saiu de Padã Arã para Canaã. E você vai buscar uma esposa para o meu filho Isaque. Agora, era buscar Rebeca, que era futuramente Rebeca, né? Porque eu confundia aqui as histórias. Né? Era Abraão procurando esposa para Isaque. Quem veio foi Rebeca. Mas ele foi lá em Padã Arã, e foi de lá de onde Abraão partiu depois que o pai dele morreu. Vamos agora para o verso 37. Olha como esse servo foi fiel. E o meu senhor, aqui ele está contando a história, né? Ele encontrou Rebeca junto à fonte. Ela estava dando de beber aos camelos e tal. Já está bem na frente a história. E aí Eliezer diz:
E o meu Senhor me fez jurar. Ele está contando aqui. Olha, eu vim aqui buscar uma esposa para Isaque, porque meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para o meu filho. E agora veja o verso 56. Esse 56 dá uma pregação só nisso aqui. O servo diz: não me detenhais, não me segurem, não me retenham aqui, porque eles queriam que ele ficasse mais 10 dias. Labão, que era irmão de Rebeca, né? E a mãe, fique mais 10 dias. Eliezer diz: não me segurem, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Eliezer é tipo do Espírito Santo, certo? E é uma outra mensagem isso daqui. Mas o que eu quero destacar aqui é a fidelidade desse homem. Ele jurou a Abraão: eu vou buscar uma esposa para o seu filho. E ele foi, Deus deu a ele o sucesso, a bênção na jornada, e ele voltou com Rebeca. Então o que eu quero destacar aqui é o exemplo de fidelidade. Alguém que recebeu uma incumbência, alguém que recebeu uma missão e cumpriu à risca. Deus está esperando isso de nós, irmãos. Deus está esperando isso de mim e de você. Não é porque eu sou pastor e você é ovelha que Deus não quer fidelidade de você. Deus quer de mim fidelidade em outro nível, mas Ele quer fidelidade de você no nível de ovelha. A fidelidade minha, por exemplo, como pastor, é um outro nível, mas é fidelidade também, que a gente vai crescendo. Mas Deus está esperando fidelidade de você. Cumpra à risca o que o Senhor mandou você fazer, custe o que custar, sentindo vontade ou sem sentir. Cumpra. Amém? Cumpra. Irmãos, toda vez que vai chegando o mês de abril, eu vou pedir no Espírito Santo que Ele quebrante meu coração, porque eu sei que eu tenho que ser fiel ao Senhor na declaração do meu imposto de renda. Sabe por que eu faço declaração de imposto de renda todos os anos? Porque eu sou fiel a Deus. Custa, dói. Todo ano, Deus sabe como é que eu vou para aquela declaração, para o computador. Dói. Às vezes eu fico assim: ai meu Deus do céu, por que isso? Mas sabe por que eu faço? Porque eu quero ser fiel ao meu Deus. Eu faço por Deus. Primeiro por Deus, né? Não por causa do governo apenas aqui da terra. Mas eu sei que Deus espera isso de mim. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. Então, se eu sou brasileiro e moro no Brasil, eu tenho que ser fiel. Entende? Mas me custa. Não é fácil. Dói. Então, fidelidade é isso. Mas vamos lá. Outro exemplo que eu coloquei aqui. Só estou citando, né? Exemplos de fidelidade. Esse pessoal aqui é um exemplo tremendo de fidelidade. Abre lá em Jeremias 35. Jeremias 35. A fidelidade dos recabitas. Eu não vou ter como ler, é muita coisa. Então, tarefa de casa, leia Jeremias 35 em casa. Eu só vou fazer o resumo aqui. Os recabitas tinham um pai que tinha vivido há muitos anos atrás. E quando aquele homem viveu, ele deu uma ordem aos seus filhos. E uma das ordens foi: vocês não podem beber vinho. O pai deles lá, muitos anos atrás, tinha dito: não bebam vinho. Aí chega Jeremias e Deus vai usar os recabitas como exemplo de fidelidade. Jeremias coloca copos de vinho, chama os recabitas e diz: bebam. O profeta Jeremias estava ali fazendo um teste. Aqueles homens entraram, viram aqueles copos de vinho e disse: a gente não bebe não. Sabe por que a gente não bebe? Porque o nosso pai lá atrás diz que não era para a gente beber, então a gente não vai beber. E Jeremias então disse: ok, era só isso.
Aí Jeremias diz: casa de Judá, casa de Israel, os recabitas são fiéis ao seu pai, que há dezenas de anos atrás disse para eles não beberem. Vocês não são fiéis a Deus, como os recabitas são fiéis ao seu pai. Era uma comparação, irmãos. Os recabitas é um exemplo de fidelidade. Foi dada uma ordem dezenas de anos atrás. Muito tempo. Jeremias já estava lá na frente. E esse pessoal aqui diz: não beberemos, porque nosso pai, Recabe, proibiu. Eu não estou aqui entrando no mérito, certo, de que Jeremias era o profeta e eles poderiam se sentir o quê? Constrangidos. Eles poderiam se sentir acuados. Poxa, Jeremias é um profeta. Quem sabe é Deus que está mandando através de Jeremias. Eles não cogitam isso, irmãos. Eles dizem: nosso pai disse não, e é não. Que fidelidade! Fidelidade é isso. Fidelidade é quando a gente obedece sem questionar. Deus disse que é para obedecer, eu vou obedecer. Deus disse que é para eu fazer, eu vou fazer. Deus disse que não é para eu fazer, eu não vou fazer. Isso é fidelidade. Hoje nós encontramos pessoas, por exemplo, na área financeira, na vida financeira. Quando se fala, por exemplo, de dízimos e ofertas, as pessoas hoje, elas torcem a palavra, aí diz assim: isso é coisa do Antigo Testamento. A primeira coisa que gente avarenta argumenta, né? Não, dízimo e oferta é do Antigo Testamento. Ou seja, elas estão dando um jeito na palavra para não serem fiéis. Em vez de dizerem: não, aquilo que Deus estabeleceu, pode ser do antigo, pode ser do novo, a palavra de Deus não passou, e eu vou cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Isso é fidelidade. Então, esses dois exemplos aqui, irmãos, de Eliezer, servo de Abraão, e os filhos dos recabitas. Eu quero ler também com vocês o Salmo 116, verso 14. Fidelidade é cumprir as promessas que fizemos. Fidelidade é cumprir os compromissos assumidos. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Então, o que é uma pessoa fiel? Pessoa fiel é alguém que assume compromisso e diz: eu vou cumprir. Sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas não estão pensando no que estão prometendo a Deus. Tem muitas pessoas que estão agindo tolamente. Veja comigo Eclesiastes, capítulo 5, versos 4 e 5. Por isso, quando você fizer um voto a Deus, não se demore em cumprir o que prometeu, porque Deus não se agrada dos tolos. Cumpra sempre as promessas que faz a Deus. É muito melhor não prometer e fazer alguma coisa do que prometer e depois não cumprir. Pense no que você promete a Deus. Calcule antes de você falar. Mas depois que você assume um compromisso, só te resta, sabe o quê? Cumprir. Cumprir. E hoje as pessoas não pensam, não calculam, prometem uma coisa, aí depois se arrepende e não cumpre mais. Não, Deus entende, mas Ele não aceita. Deus entende, mas Ele não concorda. Às vezes eu digo isso às pessoas, né? Às vezes a pessoa manda uma mensagem para mim, aí eu digo: tudo bem, mas eu não concordo. Eu respeito sua decisão, mas eu não concordo. E é Deus. Então, antes de você prometer uma coisa ao Senhor, pense, calcule. Do que você prometer e não cumprir. Às vezes é pelo temperamento. Tem pessoas que são muito de momento. São empolgadas. Tem gente que por conta do temperamento promete tudo
Aí depois, eita, o que foi que eu fiz, meu Deus? Se arrepende. Eu tenho uma cunhada que ela é muito, muito sanguínea. E ela quer agradar todo mundo. E um dia ela foi para uma médica, ela queria agradar a médica. Ela chegou lá e disse para a médica: olha, eu vou trazer uma caixa de manga rosa para a senhora. Não era tempo de manga rosa. Não tinha manga rosa. E aí? Depois que ela saiu do consultório, meu Deus, para que eu fui prometer isso, meu Deus? Onde foi que eu entrei? Para que eu fiz isso? Ou seja, age no impulso, promete uma coisa para depois calcular. Não faça isso. Aqui está dizendo que isso é tolo. Os tolos prometem e não cumprem. Mas os votos que você prometer, as promessas que você fizer ao Senhor, você tem que cumpri-las. E promessas, queridos, não é andar de joelhos, esfolando, subindo escadaria. Não é esse tipo de voto nem de promessa. Porque Deus não pede isso mais de ninguém. Eu estou falando, às vezes, de um voto que você faz com o Senhor, de obediência, de entregar alguma coisa. Olha, eu lembro quando Deus me pediu meu violão. Eu não queria dar. Eu fugi, eu evitei. Estava tendo um culto e eu não queria ir para o culto, porque eu sabia que eu ia ter que dar meu violão. Eu vou não para esse culto de jeito nenhum. Aí eu disse: Senhor, eu te dou uma camisa, eu te dou uma meia, eu te dou uma calça. Eu era aluno de Instituto Bíblico. Eu cheguei atrasado nesse dia. Fiz questão de chegar atrasado, porque eu já sabia que quando eu chegasse tinha terminado o culto. Quando eu cheguei, disse: eita, começou agora o culto. Teve um atraso no culto e começou agora. Eu digo: não é possível. Eu digo: Deus, o Senhor não vai me pedir meu violão. O Senhor não pode me pedir meu violão. Olha, eu dizendo a Deus: você não tem direito de me pedir o que você me deu. Porque o violão quem deu foi Deus. Senhor, eu dou isso, eu dou aquilo. E Deus: não, não. Foi como se Deus pegasse meu queixo assim e dissesse: olha ali no canto da parede. O violão estava encostadinho no canto da parede. Eu digo: Senhor, não, por favor. E Deus disse: é Ele que eu quero. Porque esse violão está sendo eu na tua vida. Está ocupando o meu lugar na tua vida. Esse violão é um ídolo para você. Você ama mais o violão do que a mim. Pegue o violão e me entrega. Eu fui, peguei o violão e subi lá para a capela no Instituto Bíblico. Cheguei lá, todo mundo chorando, entregando alguma coisa, e eu coloquei o violão. Quando eu entreguei, o pastor disse assim: gente, todos esses objetos que estão aqui, nós vamos levar amanhã para a favela. Eu digo: meu Deus do céu, nós vamos distribuir na favela amanhã. Eu tinha entregue, mas eu não tinha entregue. Eu queria ter poder para dizer ao pastor o que é que ele faria com o violão. Aí eu fui dormir com muita angústia. Meu violão vai se acabar. Vão usar meu violão para fazer tamborete. Vão. Meu Deus, se você me deu, a partir do momento que você me deu, você não tem mais controle, você não tem mais poder. No outro dia de manhã, o pastor reuniu a gente e disse: gente, de noite o Senhor me falou que não é para eu dar as coisas na favela. O Senhor disse que é para eu devolver todas elas para cada um de vocês. Podem vir e pegar, que o Senhor está devolvendo. Que vergonha. Por quê? Porque eu não tinha entregue de verdade. Eu não tinha entregue, eu não tinha rendido de verdade. Só na madrugada que o Espírito Santo me convenceu. Entregue. Você não tem mais poder. E de madrugada eu consegui entregar. Para de manhã o Senhor me devolver. E o Senhor dizer: tá vendo, Marcos? Como é bom me obedecer. Obedecer sempre é o melhor caminho. Amém, queridos? Mas vamos terminar com 1 Crônicas 27. Sei que eu já estou com a hora bem avançada, mas é o último versículo que nós vamos ler. Como me chamou a atenção o tesoureiro de Davi. Davi tinha um rei, o rei Davi tinha um reino, e esse reino tinha muitas áreas de administração. A Bíblia diz que um homem era o administrador dos tesouros de Davi. Asmavete. Diga Asmavete. É um nome estranho, né? Mistura de asma com Ivete, né? Asmavete.
Asmavete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Gente, sabe o que significa Asmavete? O tesoureiro do rei Davi. Sabe qual o significado do nome dele? Fiel até a morte. Asmavete significa fiel, forte até a morte. Não é por acaso, não é coincidência. Porque Davi é tipo de Cristo. Asmavete tipifica eu e você. Nós temos que ser tão fiéis a Deus, fiéis até a morte. Custe o que custar, eu serei fiel. Custe o que custar, eu pago o preço que for, eu serei fiel. Então eu termino nessa noite, irmãos, dizendo: vamos ser como Asmavete, fiéis até a morte, fortes até a morte. Na nossa vida financeira, para nós experimentarmos uma mudança, tem que começar com fidelidade. E você tem que perguntar a Deus: Deus, o que é que tu queres de mim na minha vida financeira? O que é que o Senhor está querendo de mim? Eu vou cumprir, porque os teus mandamentos têm que ser cumpridos à risca. Eu escolhi o caminho da fidelidade. Eu escolhi o caminho da fidelidade com o Cristiano. Nós estávamos falidos, isso em 2006, 2007, antes do CCA nascer. Nós tínhamos ido à falência. Eu e o Cristiano, nós estávamos devendo em cartão de crédito. Nós tínhamos 2. Eu tinha um cartão Visa, ela tinha um cartão Mastercard. Esses 2 cartões somados em dívidas, em 2007, ou seja, quantos anos? 17, né? 17 anos atrás, nós devíamos R$60 mil em 2 cartões de crédito. Eu até vou, com curiosidade, eu vou atualizar. Quanto seria R$60 mil hoje? Se fosse hoje, daquela época. E nós fomos infiéis a Deus. Por 2 ou 3 meses, eu fui infiel. Eu não dei meu dízimo, não dei ofertas. E o Senhor veio e me corrigiu. Marcos, se você quiser sair desse buraco que você está, de cartão de crédito, de dívida, de falência. Eu fui morar na casa do meu pai. Eu tive que ir morar lá, como morar num quarto. Para as pessoas a gente dizia que é porque eu estava construindo, e realmente não estava mentindo. Quem estava construindo a nossa casa lá atrás. Mas a verdade mesmo é que nós não tínhamos mais como nos sustentar. Então eu fui para a casa do meu pai durante 9 meses. Moramos lá, enquanto construímos a nossa casa. Mas eu decidi o caminho da fidelidade. Eu consertei aquilo diante de Deus. Esse Deus, eu vou consertar, eu vou ser fiel. Até porque eu não tenho a cara de pau de começar uma igreja, que nós íamos começar o CCA meses depois. Senhor, como é que eu vou começar uma igreja sendo um ladrão nos meus dízimos e ofertas? Eu não tenho essa cara de pau. Pode ser que alguém aí fora tenha. Mas eu, um pastor, eu mesmo sendo infiel, numa coisa que eu vou ensinar as pessoas, não tem como. É como alguém que vai ministrar as ofertas aqui ou na célula e não é dizimista, não é ofertante. Você nunca deve fazer isso. Porque isso é uma mentira, isso é uma farsa. Quer dizer, eu peço para os outros serem fiéis e eu não sou. Senhor, não posso. Eu e Cristiane, nós não podemos começar uma igreja nessas condições. Com o nome sujo no Serasa, no SPC. Senhor, eu vou decidir o caminho da fidelidade. E nós voltamos a ser fiéis. A partir daquele momento, eu não tive como consertar para trás, pedir perdão. O que ficou para trás ficou, é daqui para frente. E eu escolhi o caminho da fidelidade. E a partir dali nós dissemos: nós vamos não apenas dar o dízimo, mas nós vamos dar a mais. Começamos com 11%, 12%, e assim foi, aumentando gradativamente. Mas eu escolhi o caminho da fidelidade. Sabe por quê? Porque eu sabia que seria o caminho
do milagre. E Deus fez um milagre. Deus nos libertou dos 2 cartões de crédito. Deus nos libertou de agiota. Além dos 60 mil de cartão de crédito, eu devia 40 mil a agiota. É pouco? Eu devia empréstimo consignado. Gente, o que você imaginar de falência, Deus reverteu. 1 ano depois, a nossa situação estava totalmente diferente, porque nós escolhemos o caminho da fidelidade. Amém? Então, Ele fez comigo, Ele vai fazer com você, se você escolher o caminho da fidelidade. Amém, queridos? Fiquem em pé para a gente orar. Perdão pela hora. Eu sei que ficou bem avançada a hora aqui. Mas esse é o princípio número 1. Número 1. Eu falei que somos mordomos. Não somos donos de nada, somos administradores. E o que se requer de um mordomo de Deus, o que se requer de um administrador de Deus é fidelidade. E fidelidade significa o quê? Obedecer à risca, custe o que custar. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, o que Deus está pedindo que eu faça. Isso é fidelidade. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Fiel é aquele que pensa no que o Senhor, o seu dono, está pedindo ao servo. Então, feche seus olhos. Deus vai te dar a graça, Deus vai te dar sabedoria. Conosco, Deus nos deu a sabedoria, Deus nos deu a coragem, Deus nos deu o plano, a estratégia. Assim também será contigo. Mas você tem que ir para Ele e perguntar a Ele: Senhor, onde é que está o erro? Onde é que está a infidelidade? Senhor, onde é que eu estou falhando? E deixa Ele falar contigo. E corrija. Escolha o caminho da fidelidade em todas as áreas da tua vida. Seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel aos seus filhos, seja fiel em seu emprego, seja fiel. Irmãos, eu tenho muitos testemunhos de fidelidade. Muitos testemunhos. Sabe? E a fidelidade é o caminho de Deus para as nossas vidas. Sim. Então, feche seus olhos. Eu vou orar por essa questão da fidelidade. E em seguida nós vamos orar por Ed Carlos e Tassiana. Eles estarão mudando de Garanhuns para Joinville, Santa Catarina. E nós vamos orar por eles, porque é o último culto que eles estarão aqui conosco antes de viajar, tá bom? Já podem vir os dois enquanto eu estou orando pela palavra. Senhor, ajuda-nos a escolher o caminho da fidelidade. Eu sei que esse caminho é um caminho mais alto. Esse caminho requer de nós obediência, renúncia. Esse caminho requer, Senhor, muitas vezes a dor, Senhor, de ter que dizer não para nós mesmos, para te agradar, para te honrar, para saber o que o Senhor quer e não o que nós queremos. Senhor, eu oro por esse caminho, esse primeiro princípio que nós aprendemos aqui hoje, o princípio da fidelidade. É tão importante, Senhor, para que Ele traga, Senhor, sobre nós as bênçãos do Senhor. E eu oro pelas pessoas que aqui estão, que ouviram essa palavra, Pai. Abençoamos a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.